Olá, eu sou o pastor Marcílio Dantas e você está no devocional diário Sementes do Secreto. E a semente de hoje tem o seguinte tema: quando o profeta perde as palavras. O texto-chave, texto base para esse tema está em Jeremias, no capítulo 20, dos versos 14 a 18, mas eu quero destacar, na sequência desses versos, esse verbete: maldito o dia em que nasci. À guisa de introdução e 3 pontos, eu quero observar esse tema com vocês. Jeremias conhecia Deus desde o ventre. É o que o capítulo 1, verso 5 registra. Ele foi chamado não para anunciar conforto, mas colapso. E quais colapsos? A queda de Jerusalém, a destruição do templo, o exílio do seu povo. Um chamado pesado para ombros sensíveis. Jeremias era conhecido como o profeta das lágrimas. É o que diz o capítulo 9, versículo 1. Ele amava a nação que o odiava, ele chorava por aqueles que queriam seu silêncio, enquanto falsos profetas diziam: paz, tudo vai dar certo, quando vinha guerra. Jeremias dizia a verdade, e a verdade lhe custava a vida social, emocional e espiritual. Espancado, preso, envergonhado publicamente, ele chega ao limite. O profeta chamado para falar agora não encontra palavras para viver. Observaram bem? O profeta chamado para falar agora não encontra palavras para viver. E aqui vem o primeiro ponto. Quando o chamado dói mais do que consola. Acontece isso, gente. Jeremias não sofre por desobediência, mas por fidelidade. Sua dor nasce de 3 tensões. Quais essas 3 tensões? A dor da rejeição, o povo despreza suas palavras e sua pessoa. Capítulo 18, verso 18. A dor da missão, ele vê o juízo chegando e não consegue impedir. E também a dor do olhar espiritual. Jeremias sente profundamente o que Deus sente. E por falar em sentir profundamente o que Deus sente, Abraham Joshua Heschel, no seu livro O Ensaio, falando sobre profetas, ele disse que nenhum profeta do Antigo Testamento recebia a mensagem na forma de um e-mail, ou antigamente como um telegram, ou um torpedo. Não. O profeta recebia a propriedade dessa mensagem. Então, com aquele olhar, com sangue nos olhos, ele comunicaria a mensagem à nação. Isso, todos os profetas do Antigo Testamento. Então, o que Jeremias está sentindo é o derramar do coração de Deus no coração dele, para depois ele comunicar à nação de Israel. Ele não é só um mensageiro, ele é um participante da dor divina. Por isso, o seu desabafo é sombrio. Melhor se eu nunca tivesse respirado. É o que diz o capítulo 20, verso 17. A sinceridade de Jeremias não é rebeldia, é alma humana em frangalhos diante de um peso divino. Vem uma segunda observação: quando a dor silencia a voz, Deus não se afasta. Jeremias amaldiçoou o dia do nascimento, assim como Jó no capítulo 3, mas há algo profundamente particular em seu lamento. Jó queria respostas, Jeremias queria alívio. Jó questiona o porquê, Jeremias pergunta o para quê. Ele não entende por que meu chamado é sofrimento, mas mesmo quebrado, ele não consegue desligar-se de Deus. A tua palavra é como fogo dentro de mim, dizia ele, e estou cansado de contê-la. Ele tenta parar, mas o Deus que o chamou não o larga. Deus é teimoso, Deus é insistente no seu amor para com aquele que ele vocaciona, para com aquele que ele chama. Deus não exige forças do profeta, ele preserva o profeta. Ele não troca Jeremias por outro. Ele continua usando o mesmo coração ferido para comunicar seu coração. O que Jeremias não sabia, seu luto estava gerando legado. E aqui chegamos a um terceiro ponto conclusivo. O profeta quis se calar. O profeta que quis se calar trouxe a maior esperança da Bíblia. Do capítulo 20 para frente,
Deus transforma a dor em propósito. Jeremias se vê profeta, se torna o profeta da nova aliança, anuncia cura para os quebrantados, declara um futuro e uma esperança, revela que o Pai restaura e não abandona. Não é interessante? O homem que amaldiçoou o dia de nascer foi usado para anunciar o novo nascimento espiritual do povo. Sua maior crise revelou sua maior mensagem. A dor que quase silenciou Jeremias trouxe ao mundo a promessa do Evangelho. Que poderoso isso! Quando o profeta perde as palavras, Deus escreve a história. Meu Deus! Jeremias quis desistir, Deus não desistiu dele. A dor não apagou seu chamado, o silêncio não anulou sua voz, as lágrimas não impediram o profeta junto à sua profecia. Por quê? Porque o chamado não é sustentado por quem serve, mas por quem chamou. Quando Jeremias disse, minha vida não faz sentido, Deus estava dizendo, o sentido não está no que você sente, mas no que eu estou fazendo. Louvado seja Deus. Eu aplico. Se o peso está grande, se a fé não tem mais força para escutar, se você não sabe o que dizer a Deus, apenas fique diante dele. O Deus que usou o choro de Jeremias usará o seu também. Deus transforma profetas quebrados em portadores de esperança. Foi o que ele fez com Jeremias. Deus usará as suas lágrimas para esperançosamente regar sementes que conduzirá tantas vidas pela frente. Eu quero orar com você. Deus e Pai, em nome de Jesus, a exemplo de Jeremias, quando o profeta perde as palavras, o Senhor enche a boca dele. O Senhor atua no coração dele. O Senhor ministra na alma dele. Assim como o Senhor fará na vida de cada piedoso que esperar em Ti, confiar em Ti, depender de Ti, assim como Jeremias. O Senhor não desaponta. O Senhor não abre mão daqueles que o Senhor chamou e que o Senhor vocacionou. Assim como o Senhor está fazendo e falando para cada um desses que me assistem e me ouvem. Eu oro em nome de Jesus. Se essa mensagem de Deus chegou aí na terra fértil do seu coração como semente, pode alcançar outras pessoas também, desde que você compartilhe. Eu conto com você.